muito bom podermos estar aqui reunidos em comunhão, em adoração, em louvor ao nosso Deus. Nesse tempo, acho que a maioria dos irmãos aqui sabe que a gente passou fazendo live e posso falar, hoje posso ter a certeza que falar em live é um pouquinho mais fácil do que falar aqui na frente. E hoje eu vou falar sobre 4 jovens. Ele está lá no livro de Daniel, que inclusive meu xará, e é uma história, um livro que nos inspira muito. O livro de Daniel é um livro fantástico. E esse mês a gente comemora o mês da Juventude Batista. E é muito bom a gente ser jovem, ser corajoso, mas é muito bom, mais ainda, aproveitar a nossa vida para a glória de Deus. O título da mensagem de hoje é Coragem para Dizer Não. Nós vamos aprender com a vida de 4 jovens que decidiram dizer não ao que desagradava a Deus e mantiveram-se íntegros, mesmo em um contexto de desobediência a Deus. Quando a gente fala de Daniel, acho que a primeira história que a gente lembra é qual? Cova dos Leões, é essa daí mesmo. Mas hoje a gente não vai tratar da Cova dos Leões. Um pouquinho lá na frente eu vou citar, mas a gente vai ler hoje o capítulo 1. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Daniel 1. A gente vai ler o capítulo todo, ele vai do 1 ao 21. Então eu queria que você prestasse bastante atenção para todos os detalhes aqui que a gente vai ler. Daniel 1, do capítulo 1 até o 21. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois ele veria o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e inteligência sobre o que ele fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nós é revelado. Obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade de aprender mais de ti, nós temos a liberdade de te cultuar. E não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que viver a nossa juventude para o louvor da tua glória. Nos abençoa, dirige a minha vida, que eu venha falar aquilo que tu queres, que tu esteja abrindo, Senhor, nossas mentes e o coração para aprender um pouquinho mais da tua palavra.
perdoa os nossos pecados, dirige as nossas vidas. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O livro de Daniel, ele foi escrito para trazer fé, esperança e confiança para o povo de Deus num dos momentos mais difíceis que ele passou. O livro de Daniel ele é um livro fantástico, porque ele é tanto histórico quanto profético. Nele nós podemos ver como Deus mostra a sua soberania e que tudo é resultado da provisão divina. Ele revela grandes milagres de Deus e também fala de homens fiéis que passaram por diversas situações sem perderem a sua integridade. O livro de Daniel nos mostra que as coisas acontecem porque Deus permite que as coisas aconteçam. Mas o que aconteceu naquele período? O povo estava afastado de Deus. Houve um esfriamento espiritual e o tempo de fervor espiritual tinha acabado e o povo continuava desobedecendo a Deus. Então, Deus, através de seus profetas, falou que viria o período de cativeiro, assim como Jeremias fala, e houve aquele tempo de cativeiro. Daniel tinha cerca de 16 anos no início do cativeiro, e o povo de Israel foi tomado da sua terra pelo rei Nabucodonosor, e ele invadiu Jerusalém e levou os cativos para a Babilônia. O templo havia sido saqueado também, e Nabucodonosor levou alguns dos utensílios do templo para o templo do seu Deus. O rei ímpio da Babilônia, ele estava triunfando e ele se achava ser o rei desse mundo. A gente sabe que a Babilônia naquele período estava despontando e era uma das maiores potências. Então Daniel, ele escreve o livro para o seu povo, para os judeus que ali estavam no cativeiro, que estavam sem esperança, sem fé, sem confiança e questionavam por que Deus deixou que aquilo acontecesse com eles. E o objetivo de Daniel com o livro é mostrar que, apesar das circunstâncias, Deus estava no controle e que ele era absolutamente soberano. No decorrer do texto, a gente consegue ver na divisão estrutural 4 partes. A primeira e a segunda se tratam da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. A segunda, nós vemos a estratégia que ele utiliza para a aculturação daquele povo. A terceira e a quarta, nós vemos a reação que Daniel e seus amigos têm em relação ao que Nabucodonosor propõe para eles. E na quarta parte, a gente vê o êxito que eles têm pela sua obediência a Deus. Na primeira parte, a gente vai do versículo 1 e no versículo 2, que trata da invasão a Jerusalém. Os versículos 1 e 2 nos dizem que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, mas ele não tomou Jerusalém porque ele era poderoso ou porque o seu exército era forte. Sim, a gente sabe que Nabucodonosor era forte, seu exército era poderoso, mas ele fez aquilo porque foi pela vontade do Senhor. Deus deixou que ele tomasse o povo e levasse como cativo. Deus é quem entrega o povo a Nabucodonosor e também entrega a ele os utensílios do templo. A gente pode ver logo no versículo 2, o Senhor lhes entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a este levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Deus queria moldar o seu povo que estava afastado dele. Queria se fazer conhecido também em povos estranhos. Daniel deixa claro aqui que tudo o que está acontecendo é resultado, sim, da providência divina. Na segunda parte do texto, que vai do versículo 3 ao versículo 7, a gente pode ver a estratégia de Nabucodonosor. Nabucodonosor não apenas invade Jerusalém, mas ele leva o povo cativo e usa a estratégia de dominação para a aculturação daquele povo. O rei mandou que Aspenaz, o chefe dos eunucos ou o chefe dos oficiais, pegasse alguns jovens israelitas que eram da nobreza de Jerusalém, que eram saudáveis, de boa aparência, que eram instruídos em diversas áreas do conhecimento e que tinham entendimento e bom senso, que eram capacitados para servirem no palácio do rei. Então, esses jovens, eles foram levados para aprender da cultura do rei, para aprender da cultura da Babilônia. E entre esses jovens estavam lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Essa era uma estratégia para a dominação. Quando o reino dominava outro naquela época, o povo cativo era submetido a métodos de aculturação para que perdessem a sua identidade antiga, mudando assim tudo que eles tinham antes. O texto é bem claro e nos mostra que Nabucodonosor utilizou de 3 estratégias para ensinar a cultura, a língua, a mudar a alimentação e trocar os seus nomes. Então foram essas 3 estratégias que Nabucodonosor utiliza para que aquele povo perdesse a sua identidade, para que aqueles jovens que estivessem no palácio perdessem a sua identidade. Ele troca os seus nomes, muda a sua alimentação e ensina outra língua. Os jovens deveriam aprender outra língua. Em Israel, a língua que se falava era o hebraico.
E lá na Babilônia se falava o aramaico. Tanto é que no livro, no original, o livro ele é escrito tanto no hebraico quanto no aramaico. E eles perderam sua identidade linguística. Por terem sido vencidos, tinham que falar a língua de quem os venceu. Também tinham que mudar sua alimentação. A gente sabe que a alimentação ela define sim a cultura de um povo. Para nós aqui amazonenses, a gente sabe que o nosso tambaqui nos define, o jaraqui, o nosso xixaboquinho, o nosso açaí. Então, era uma das formas de mudar a identidade daquele povo, era mudar a sua alimentação. Então, o rei dá para eles as suas iguarias e o seu vinho. Outra coisa que mudou foi o nome deles. O nome deles deveria ser alterado para nomes que não faziam referência a Deus, a Yahvé, o Deus de Israel. Daniel significa Deus é meu juiz, Ananias. E Yahvé tem sido misericordioso. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus é a minha força. Daniel passa a se chamar Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Ananias passa a se chamar Sadraque e Misael passa a se chamar Mesaque. E não se sabe nem ao certo significado desses nomes, porque eles poderiam fazer referência a vários outros deuses da Babilônia. E Azarias passa a se chamar Abdinego, que significa servo do Deus negro. Antes, eram nomes diferentes, glorificando um único Deus. Agora, eles têm nomes diferentes, que glorificam outros deuses. Tudo isso foi feito para que eles esquecessem quem eram, esquecessem o povo ao qual pertenciam, para que se tornassem caldeus, tanto por dentro quanto por fora. Em muitos aspectos, nós vivemos em uma época parecida com o momento em que Daniel e seus amigos viveram. Na faculdade, no trabalho, com os amigos, nas próprias redes sociais, acabamos nos esquecendo de quem somos e vivemos de maneira que o mundo quer que vivamos. Nos amoldamos às coisas daqui e tendemos a criar uma identidade do mundo. Cuidado com o que você tem dado atenção demais. Cuidado com o que você tem dado prioridade. Tem gente que diz que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, enfim. Tem muita gente que dá muita desculpa, mas eu acredito que são desculpas. Porque não é falta de tempo, mas sim falta de prioridade. Que a nossa vida seja sim de prioridade ao Senhor, que as coisas do reino sejam sim prioridade em nossas vidas. Na terceira parte do texto, nós conseguimos ver do versículo 8 ao versículo 16 a decisão tomada por Daniel e por seus amigos. Daniel e seus amigos resolveram não se contaminar com a comida e com o vinho que o rei lhes dera. Eles não podiam evitar aprender o aramaico, não podiam evitar que seus nomes fossem trocados, mas eles poderiam tentar fazer algo, que era não se alimentar com as iguarias do rei. Certamente aquela alimentação era sim oferecida a ídolos. E no livro de Levítico existe uma dieta, cujos os judeus deveriam seguir, onde estavam prescritos os animais, os alimentos impuros e os alimentos puros. E porque Deus também o amor a Deus era também demonstrado por meio da alimentação. Então, Daniel e seus amigos viram ali uma brecha para não se aculturassem, para que a Babilônia não fizesse totalmente presente em suas vidas. Nabucodonosor conseguiu mudar seus nomes, eles aprenderam outra língua, aprenderam sua cultura de Nabucodonosor, mas eles não deixaram se contaminar pelas iguarias do rei. Assim, o texto nos mostra claramente a sabedoria de Daniel, em qual ponto ele deveria concentrar a sua resistência. Foi aí que os jovens encontraram uma brecha para serem diferentes. Então Daniel chama o chefe dos eunucos e pediu para que ele não os deixasse contaminar com aquela alimentação. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Aspenaz ficou com medo, porque o seu senhor podia o matar por ter deixado eles ficarem sem comer aquilo que o rei lhes havia proposto. Então, depois, Daniel vai lá e fala com o chefe, o cozinheiro-chefe, e pede para ele que ele lhes dê apenas legumes e água por apenas 10 dias, para ver o que aconteceria e ver a diferença deles para os outros jovens que estavam ali naquele período de aprendizagem. O cozinheiro fez o que Daniel havia pedido por 10 dias. Como diz o texto, a sua aparência, depois desse tempo, era melhor e eles estavam mais robustos que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Aqui eu queria fazer um parêntese e deixar bem claro que é por isso que a nossa mãe pede para que a gente coma verdura, coma legume. Olha aí o que aconteceu com Daniel. Daniel foi lá e não se contaminou e comeu sua verdura. E em 10 dias, olha como Deus faz. Deus faz em 10 dias eles ficarem mais robustos do que aqueles outros jovens que estavam ali, comendo as iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias do rei e deu a eles legumes e água até o fim do período que foi determinado pelo rei, até o fim dos 3 anos.
O crente deve aprender a confiar no Senhor e saber que nós conseguiríamos viver sem aquilo que o mundo nos oferece. Confiar que o Senhor provê o necessário para as nossas vidas. Na quarta parte do texto, que vai dos versículos 17 ao 21, nós podemos ver o êxito de Daniel e de seus amigos pela fidelidade que eles tiveram a Deus. Deus concede aos 4 jovens conhecimento e inteligência de toda a cultura e sabedoria, e ainda dá a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. Esse fato não se trata de uma ação natural. Aqui nós podemos ver que Deus agiu ali sobrenaturalmente e deu conhecimento, porque o conhecimento não foi obtido pelas próprias forças, pelo próprio conhecimento deles, mas foi sim pela ação sobrenatural de Deus. Nabucodonosor, ao final do tempo, conversou com os jovens e fez perguntas para testar a inteligência e a sabedoria deles. E viu que eram 10 vezes mais sábios e mais capacitados que todos os magos e encantadores do seu reino. E não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Com isso, a gente tem a estrutura clara de todo o texto. Nabucodonosor invade Jerusalém, toma o povo cativo, leva parte dos utensílios do templo. Depois ele utiliza das 3 estratégias para que aquele povo perdesse a sua identidade. Logo em seguida, Daniel tem uma reação juntamente com seus amigos. E no final, nós podemos ver o êxito que Daniel tem junto com seus amigos e que Deus lhes dá sabedoria. Mas o que esse texto diz sobre nós? O que nós podemos aprender com a história de Daniel? O que Deus nos quer ensinar através dessa história? Nós podemos aprender que Deus está no controle de todas as circunstâncias. O Senhor controla a história e seus eventos. Mesmo quando a situação parece estar perdida, Deus estabelece o seu plano. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não descansa. E ele, sim, sempre está no controle. Quando Deus entrega o seu povo nas mãos de Nabucodonosor, podemos perceber a mão de Deus em todas as circunstâncias. Deus inclina até o coração dos ímpios para que a sua vontade prevaleça. Ele age no sobrenatural, sim, mas Deus também age no natural. Ele age no nosso cotidiano. Tem muita gente que acredita que Deus só age no sobrenatural, mas Ele continua agindo também no natural, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Deus continua agindo em nossas vidas. Ele fez legumes funcionarem e também capacitou os jovens com a sabedoria que não pode ser encontrada em outros jovens. Acreditando nisso, nós passamos a influenciar pessoas ao nosso redor e não nos deixamos ser influenciados pelo que a nós é mostrado. Deus está no controle de todas as situações que tentam nos tirar da sua presença. E Deus pode usar, sim, essas situações para que o busquemos mais. O Deus que agiu no passado continua agindo hoje em nossas vidas. Que nós possamos acreditar que o Deus que estava lá com Daniel continua aqui conosco e continua no controle de todas as coisas. Todas as situações, das mais difíceis que a gente passa, Deus sabe o que está acontecendo e Ele não fecha os seus olhos, Ele não dorme, Ele não cochila. Ele está atento e nós precisamos confiar nele e saber que Ele cuida de nós. Outra coisa que nós podemos aprender com a história de Daniel é que ele permaneceu fiel apesar de seu passado. Independente do que aconteceu na vida de Daniel, das perdas que ele teve, das dificuldades que ele passou, ele decidiu continuar servindo a Deus. Perdeu sua nacionalidade, sua família, sua liberdade. Mesmo em meio ao caos, Daniel foi um jovem influenciador e não foi influenciado, que decidiu continuar sendo luz, sendo testemunha do amor de Deus. O povo se entregou ao desânimo e ao desespero. Lá no Salmo 137, a gente pode ver o clamor e o desespero dos judeus que estavam presos lá na Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira?
Então Daniel foi luz para aquele povo. Daniel foi esperança, levou esperança para aquele povo. E ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo em terra estranha, mesmo em um local estranho. E ele decidiu continuar servindo e honrando o nome do Senhor. Que continuamos sendo fiéis a Deus, mesmo em meio às adversidades da vida, mesmo em meio a uma geração que vive sem direção. Que assim como Daniel, possamos permanecer firmes e mostrar àqueles que nos cercam que o Senhor é a nossa esperança e que vale a pena dizer não ao que o mundo oferece. Outra coisa que nós podemos aprender com Daniel é que ele decidiu não se contaminar porque ele tinha valores absolutos. Ele viveu numa geração que se corrompia, mas ele conhecia Deus e estava firmado em seus princípios. Daniel estava no início da sua juventude, mas ele resolve não se envolver com aqueles que se entregaram ao relativismo moral, e foi um jovem que decidiu dizer não. Deus não livrou Daniel e seus amigos do perigo, mas os livrou no perigo. Aqui eu já vou dar 2 exemplos. A gente pode ver tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 6 do livro de Daniel. Primeiro a gente vê lá no capítulo 3, quando Ananias, Misael e Azarias não se curvam à estátua que Nabucodonosor faz. Todos ali que estão se curvam, e eles não, eles continuam honrando o nome do Senhor e permanecem em pé. O que eles fazem? São levados à fornalha. Deus poderia sim ter livrado os 3 antes de irem para a fornalha, mas ele os livrou dentro da fornalha. Então eles saíram de lá intactos e Deus pôde mostrar ali o seu poder. A mesma coisa aconteceu com Daniel, só que, claro, Daniel foi na cova dos leões, Daniel fazia suas orações, tinha algumas pessoas, alguns líderes ali que eram contra Daniel, e a brecha que eles viram foi pedir para que fosse feito um decreto onde só pudesse adorar ao rei Dario. Então, foi aí que eles encontraram essa situação, porque em Daniel eles não encontraram desvio nenhum, e Daniel foi levado à cova dos leões porque adorava a Deus. A mesma coisa aconteceu. Deus não livrou Daniel de ir para a cova dos leões, mas Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. E Deus, mais uma vez, mostra o seu poder para aquele povo. Então aqui a gente pode ver que Deus não livrou aqueles 4 amigos, na verdade, de passar por tudo aquilo. Deus provou o seu poder, provou a sua majestade e provou a sua soberania perante eles. Deus pode nos livrar das dificuldades, mas Ele também pode nos livrar nas dificuldades. A gente sabe que a gente vai passar por momentos difíceis, nós sabemos que nós vamos passar por dificuldades, às vezes não, mas quando passarmos, Deus vai nos livrar das dificuldades e vai livrar também nas nossas dificuldades. Daniel não se revoltou com tudo, dizendo que tudo ali era do diabo, mas viveu na Babilônia sem se corromper, sendo orientado sempre pela voz do Senhor. Daniel foi sábio e corajoso. Ele poderia perder seu lugar no palácio, poderia morrer, mas não compactuou com o que era feito ali. E Deus lhe concedeu a bênção de sabedoria e inteligência. Quais são os seus princípios e valores? Daniel, ele estava ali no palácio, estava comendo bem, estava no palácio do rei, mesmo estando cativo, ele estava comendo bem, estava aprendendo da cultura e da língua dos caldeus, ele poderia simplesmente comer a comida do rei. Talvez não fizesse nenhuma diferença e ele continuaria vivendo e poderia ter o seu cargo ali trabalhando para o rei. Mas a sua fidelidade para com Deus foi maior do que tudo aquilo. E ele honrou ao Senhor dizendo não àquilo que lhe foi oferecido. Ele sabia que aquilo era oferecido a ídolos, ele sabia que aquilo não agradaria a Deus. Mas ele foi confiante, juntamente com seus amigos, e decidiram não se contaminar com a comida e com a bebida que o rei lhes ofereceu. Nosso tempo não é diferente. Nosso mundo segue sem princípios. Hoje você pode ser o que quiser, você pode fazer o que quiser. As pessoas estão livres e não têm que prestar contas a Deus. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade assim. Essa é a nossa Babilônia. Quantas coisas o mundo nos oferece, quantas coisas o mundo tem para nos oferecer. E o que nós temos dito não? Quando que a gente tem dito não às coisas que o mundo tem para nos oferecer? Bebida, sexo antes do casamento, isso hoje é tão natural, infelizmente, mas que nós possamos
dizer não a isso que o mundo nos oferece, festas, baladas, enfim. São tantas coisas que nos afastam do Senhor, tantas coisas que nos tiram da presença dEle, e que nós possamos seguir o exemplo de Daniel, de dizer não para aquilo que lhe foi oferecido, de dizer não para aquilo que certamente desagradaria ao Senhor. Daniel e seus amigos foram jovens que, apesar de terem entrado no palácio do rei, apesar das oportunidades que lhes foram oferecidas, não se contaminaram e mantiveram-se íntegros, dizendo não àquilo que lhes foi oferecido. Você tem sido fiel ao Senhor e dito não ao que o mundo tem te oferecido? Você tem sido influência às pessoas que estão ao seu redor? Você tem feito a diferença no ambiente em que você está inserido? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado de dizer não àquilo que o mundo oferece e de ser influência para aquelas pessoas que estão ao seu redor, aproveitando a oportunidade para ser sal, para ser luz que brilha, que não se apaga, que não esmorece. Que nós sigamos o exemplo desses 3 jovens que, apesar da sua pouca idade, disseram não àquilo que lhes foi oferecido e poderiam sim ter êxito mesmo dizendo não, mas eles resolveram não se contaminar com aquilo que lhes foi oferecido. Que nós tenhamos uma vida justa, uma vida íntegra. Essa história nos prova que sim, nós podemos viver íntegros, mesmo em meio a uma sociedade corrupta, mesmo em meio a uma sociedade sem princípios e sem valores absolutos. Que nossos princípios e os nossos valores sejam sim absolutos, firmados na palavra do Senhor, firmados no amor que Ele tem para conosco.